Deus ministrou algumas coisas ao meu coração que eu queria compartilhar com a igreja nessa noite. O Evangelho de João, capítulo 15. Eu vou ler a partir do verso 1. Quantos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém e amém. Feche os olhos só por mais um minuto. Senhor meu Deus, nós te adoramos nessa noite. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa me usar uma vez mais, que o Senhor possa, Deus, falar à tua igreja, que aqui, Senhor, eu apenas venha ser um canal, Senhor, nas tuas mãos, um instrumento, Senhor, para que a tua igreja seja edificada, Senhor, seja abençoada, que possamos, ó Deus, aqui ouvir a tua voz, porque a tua voz cura, a tua palavra, Senhor, ela revira o nosso ser, Senhor. Só a tua palavra tem poder sobre as nossas vidas, ó Deus. A tua palavra tem o poder de chamar à existência as coisas que não existem, Senhor. Então nós cremos, ó Deus, que a tua palavra ela é poderosa, Senhor. E quando o Senhor começa a operar, quando o Senhor começa a trabalhar, não há quem possa impedir. Então trabalha nessa noite, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo, a colocar, Senhor, tudo, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração. Que as minhas limitações não impeçam o teu agir, Senhor. Não impeçam do Senhor falar com a tua igreja. E aquilo que as minhas limitações me impedirem, Senhor, o Senhor possa, Espírito Santo, falar o coração de cada um. Esse é o desejo do meu coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Esse capítulo 15, onde Jesus está conversando com seus discípulos, Jesus, ele está preparando os discípulos para o seu sacrifício, para o seu momento em que ele vai ser crucificado. Jesus, quando percebe que está chegando a hora antes da Páscoa, Jesus ele percebe que o momento da crucificação está se aproximando. E ele sabe como os discípulos vão se comportar durante esse período. Então ele começa a preparar o coração dos discípulos. Se você pegar lá do capítulo 13 de João para cá, você vai começar a perceber Jesus conversando com eles. Uma das coisas que Jesus faz é lavar os pés dos discípulos. Jesus vai começar a dar uma lição de humildade para aqueles homens. Pedro até tenta impedir Jesus de lavar os pés dele, porque isso era uma função que o escravo exercia. Só que quando Jesus ele começa a lavar os pés, Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então Jesus já dá uma lição de humildade para aqueles discípulos. Jesus vai dizer para eles: não é o seu servo maior do que o seu Senhor. O que Jesus está querendo dizer com isso? Aquilo que eu sofri, se preparem, vocês vão sofrer também. As perseguições que eu sofri, vocês vão sofrer também. As calúnias, as mentiras que eu passei, se prepare, por conta do meu nome, vocês também vão passar. Então Jesus está ensinando algumas coisas para esses discípulos. E aí o texto ele continua. Jesus em um momento ele vai falar que aqueles discípulos estavam limpos, eles estavam limpos, estavam lavados. Só que nem todos estavam. Faltava uma pessoa que precisava ser limpo. E essa pessoa nós já conhecemos, nós sabemos que é Judas. Quando está mais próximo ainda da sua crucificação, Jesus ele vai anunciar que existe um traidor entre os discípulos. E o interessante é que eles vão ficar assustados, porque eles não conseguem imaginar quem poderia trair o mestre.
Então, Jesus, ele vai dizer, existe um de vós que vai me trair. Um de vocês vão me trair. E aí, João, ele vai perguntar para Jesus, Jesus, quem vai trair? Aí Jesus vai dizer para ele, ó, aquele que eu molhar um bocado do pão e der para essa pessoa comer. E aí, o texto vai dizer que Jesus, ele molha e dá para Judas. E logo depois ele fala assim, ó, o que você tem que fazer, faz depressa. Por quê? Porque Satanás tinha entrado em Judas naquele momento. Só que os discípulos, eles não conseguiram pensar que foi Judas, porque eles achavam que Judas, de repente, podia ter combinado alguma coisa com Jesus. E aí ele foi comprar alguma coisa, porque como Judas era o tesoureiro, então Judas exercia um cargo de confiança muito grande que Jesus entregava a ele. Então, nem os discípulos perceberam que Jesus estava se referindo a Judas por conta disso. E o texto ele continua. Jesus lava os pés. E aí chega um momento em que Jesus começa a falar que ele vai partir e que para onde ele vai, os discípulos não poderiam ir naquele exato momento. Só que Pedro, afoito, Pedro daquele jeitão dele para frente, ele vai dizer para Jesus, eu estou parafraseando aqui para que você possa entender. Ele vai dizer, Jesus, como assim eu não vou poder ir? Para onde você for, eu vou. Eu dou a minha vida por você. Eu dou a minha vida. Eu estou disposto a entregar a minha vida. E Jesus vai dizer para ele, Pedro, você daria a sua vida por mim, Pedro? Antes que o galo cante, você me nega 3 vezes, Pedro. E aí, você já conhece a história. O texto, ele vai decorrendo, Jesus vai falando com seus discípulos, e aí Jesus, para confortar mais ainda o coração deles, ele começa a falar no capítulo 14. Ele vai ministrar o coração daqueles discípulos, ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus está reanimando a esperança daqueles discípulos, está reanimando a fé daqueles discípulos, porque aquilo que eles estavam prestes a passar seria muito difícil. Imagina, você vê um homem extraordinário, um homem que realizou milagres extraordinários, coisas que talvez eles viram coisas que nem a Bíblia informa, porque não tinha como escrever tantas coisas que Jesus fez. Agora é quase impossível você imaginar um homem desse, um homem poderoso na terra, um homem santo, um homem que tinha poder para operar qualquer coisa. Esse homem sendo crucificado, esse homem sendo morto. Parece que os discípulos não conseguem entender, e realmente é difícil você ver isso. Você vê um homem poderoso, é difícil você o enxergar se submetendo à dor, à calúnia, à difamação, a mentiras e morrer por isso. É quase impossível você imaginar. Mas Jesus vai confortar o coração desses discípulos e vai falar com eles. E quando Jesus está confortando o coração dos discípulos, ele chega no capítulo 15 e ele continua a dar algumas instruções para os seus discípulos. E aí ele começa a falar sobre ser a videira verdadeira. E quando ele fala sobre ser a videira verdadeira, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Jesus ele frisa, eu sou a videira verdadeira. Jesus poderia muito bem dizer para aqueles discípulos, eu sou a videira, e o meu pai é o lavrador, e algumas versões vai dizer, o meu pai é o agricultor, e vós sois os ramos. Jesus podia dizer isso, mas ele faz questão de dizer, eu sou a videira verdadeira. E por que ele faz essa questão de frisar que ele é verdadeiro? Porque ele saberia que se levantaria algumas videiras falsas. Então Jesus vai dizer para os seus discípulos, cuidado, porque alguns vão se levantar se passando por mim. Alguns podem vir dizendo que está vindo em meu nome, mas não é. Alguns podem aparecer pregando, ensinando algo diferente, dizendo que sou eu, mas não é. Eu sou a videira verdadeira. É Jesus dando instruções para os seus discípulos. E ele vai dizer, Jesus é a videira,
o pai é o agricultor e os ramos são os discípulos, como nós lemos aqui. Jesus vai fazer uma analogia muito interessante aqui que eu quero tirar algumas lições para nossas vidas. E dentro desse texto, nós vamos ver no versículo 2, olha o que ele vai dizer. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Isso aqui Jesus já mostra para nossas vidas que em Jesus existem dois tipos de ramos. Jesus está deixando bem claro que existe um ramo que dá fruto e existe um ramo que não dá fruto. Existe aquele que frutifica, que está ligado à videira, mas existe aquele também que está ligado à videira e não está dando fruto, que não produz fruto. Então aqui já podemos perceber e imaginar que não é porque eu estou ligado em Jesus que eu vou produzir fruto, que eu vou frutificar, porque Jesus está sendo bem claro. Então é possível eu estar ligado à videira, é possível estar conectado em Cristo, é possível eu estar em Jesus e não produzir absolutamente nada. E eu não produzir nada para o reino, não produzir nada que glorifique a Deus. Então Jesus está manifestando isso, Jesus está ensinando isso. E no versículo 3, Jesus vai falar algo bem interessante. Ele vai dizer assim, ó: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso aqui me chamou a atenção, porque nesse momento que Jesus fala, dessa vez Jesus ele não diz que existe alguém que não está limpo. Dessa vez ele não falou assim, ó, vós está limpos pela palavra, mas tem um ainda que não está limpo. Por que Jesus não fala nesse momento? Porque quem não estava limpo já tinha saído, que foi Judas. Nesse momento, Judas foi cumprir aquilo que Satanás tinha na vida de Judas, que era trair Jesus, era vender Jesus. Então, nesse momento, Judas não está mais no ambiente. Agora, Jesus está falando apenas com os discípulos. E essa palavra não é uma palavra para quem está lá do lado de fora. Essa é uma palavra para quem está do lado de dentro. É Jesus dando instruções aos discípulos. Trazendo para os dias de hoje, é Jesus dando instrução para os obreiros, para os membros da igreja, para os membros do corpo. Jesus está falando diretamente com seus discípulos. E ele vai dizer que vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E quando a gente faz essa comparação, eu acho interessante, porque quem permanece em Cristo e faz aquilo que Cristo pode fazer através da nossa vida, esse permanece. Judas não conseguiu permanecer em Cristo. Judas recebeu de Cristo a mesma coisa que os outros discípulos receberam. Judas viu os milagres que Jesus fez. Judas viu os ensinamentos que Jesus ensinou. Judas viu os exemplos que Jesus deixou. Judas viu tudo aquilo que Jesus fez, manifestou, ensinou, praticou, viu até mais do que os outros que não estavam seguindo a Jesus, mas mesmo assim não conseguiu ser limpo pela palavra de Deus. Mesmo assim, não foi alcançado. E isso não é uma decisão de Deus, isso é uma decisão pessoal. A Bíblia vai nos dizer que Judas era aquele que roubava, era aquele que cuidava da parte financeira do ministério de Jesus. E ele roubava Jesus, ele roubava a parte financeira. Mas Jesus vai declarar para esses 11 discípulos, porque aqui não tem mais os 12, aqui tem os 11. Um traiu, mas os 11 permaneceram. E esses que permaneceram foram limpos pela palavra. Aqui nós começamos a ver as podas que Deus começa a fazer na nossa vida. Porque aqueles que são limpos pela palavra sofrem algumas podas em algumas áreas da vida. E às vezes dói, e às vezes corta na carne, corta na nossa alma. Mas tem um propósito, porque toda a poda de Jesus é para que faça você frutificar cada vez mais. É por isso que tem crentes que vivem no deserto. Não é porque você está pecando, não é porque você está errando, é porque você está frutificando. Então, quando Deus está vendo você frutificar, Ele vai te podar cada vez mais, para que você possa frutificar mais para a glória dEle. Porque só é podado quem está frutificando. Então, fica tranquilo se você estiver passando por um momento do deserto. É Deus que está te provando. É Deus que está querendo fazer você frutificar
ainda mais. Por quê? Porque o fruto glorifica ao Pai. Então, todas as vezes que você está no deserto, passando na moenda, passando uma dificuldade, não é Deus que está te reprovando, é Deus que está fazendo você frutificar mais para a glória dele. E eu vejo esses homens sendo limpos pela palavra, e eu fiquei pensando sobre isso. Porque tem vezes, meu irmão, que quando a poda de Jeová vem, dói. Não é fácil. Você sofrer perdas, cortes, tem coisas que Deus ele nos pede para fazer, mas tem coisas que Deus ele simplesmente vem e tira. Ele simplesmente vem e arranca, porque às vezes se ele pedir a gente não entrega. Então tem vezes que Jesus ele vem e tira, ele arranca, dói, corta na alma, mas é Deus nos podando. E eu acho interessante porque Jesus ele vai frisar e vai dizer que é pela palavra que nós somos limpos. É pela palavra. João 17, ele é conhecido como a oração sacerdotal. É mais à frente um pouco do texto que nós estamos lendo. A oração onde Jesus deveria estar pedindo, né? Se eu tivesse prestes a passar por um momento como Jesus está passando, pode ter certeza que eu iria orar a Deus e ia falar assim: Senhor, me livra, me guarda, não deixa eu ser crucificado, não deixa eu morrer não deixa eu morrer por esse problema, não deixa acontecer nenhum mal a mim. Mas não. A oração de Jesus é prezando pela unidade dos discípulos. Se você olhar a oração de Jesus no capítulo 17, é Jesus falando assim, que eles possam permanecer um assim como eu sou um contigo. É Jesus orando pela unidade dos seus discípulos. Por quê? Porque o momento que eles iriam passar seria um momento bem difícil. Mas quem ia ser crucificado? Era Jesus, mas Jesus está orando pelos seus discípulos. Mas Jesus, 17, ele vai dizer, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela nos santifica. Salmo 119, verso 9, vai dizer, como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Salmo 119 vai dizer, 119 verso 11, escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, ela nos santifica, a palavra nos purifica, a palavra nos blinda contra o pecado. E Salmo 119, 105 vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É pela palavra de Deus que Deus vai nos limpando. É pela palavra de Deus que Deus vai nos direcionando. É pela palavra do Senhor que Ele vai preparando a gente no meio do caminho. E vai fazer a gente chegar no propósito que Ele estabeleceu. Então permaneça firme. Seja no deserto, seja na moenda, seja na mão de Jeová. Porque você está sendo aperfeiçoado para que você produza mais fruto ainda para a glória de Deus. Então permaneça firme. E aí o verso 4 e o verso 5, ele vai dizer assim, ó, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. E aqui Jesus começa a apertar um pouquinho eles, mais ainda um pouco. Porque Jesus está dizendo para eles que nenhum ramo pode produzir de si mesmo. Ninguém aqui tem a capacidade de produzir algo para a glória de Deus de si mesmo. Porque um ramo ele está ligado à videira. Um ramo ele não consegue produzir se ele estiver longe da videira. Não consegue. Ele vai secar, vai apodrecer e vai ficar ali. Então ninguém consegue produzir nada para a glória de Deus, nada para Deus, de si mesmo. Ninguém consegue fazer isso. Uma outra coisa que Jesus ele vai ensinar, que um ramo não pode produzir fruto se não permanecer na videira. Então, além de ele não produzir de si mesmo, que ele não tem essa capacidade, se ele não estiver em Cristo, se ele não estiver ligado à videira, se ele não estiver ligado à fonte, ele não consegue produzir nada. Ele não consegue produzir fruto. Então, ele precisa estar ligado à videira.
E um ramo só pode produzir muito fruto se ele permanecer na videira. Percebe que a todo momento ele vai estar falando de permanecer, permanecer, de permanecer. Porque a gente só consegue produzir fruto se a gente permanecer em Cristo. Se a gente permanecer ligado à videira. E aqui a gente precisa entender algo bem interessante. Quando Jesus ele vai contar essa parábola aos discípulos, ele vai dizer o seguinte: ele nos mostra que o propósito do ramo é o quê? É produzir o seu fruto. É produzir o fruto. E o fruto, o propósito do fruto, é glorificar Deus. Então o ramo ele não nasceu senão para produzir um fruto. O ramo, ele não nasceu diferente disso. Ele nasceu com um propósito. Qual? Produzir fruto. Ele nasceu para produzir. Qualquer coisa que ele faça diferente disso, não tá cumprindo o seu propósito. Se a gente fazer uma simbologia, um pé de laranja ele tem que dar laranja. Um pé de abacaxi ele tem que produzir abacaxi. Ele não pode produzir um abacate, ele não pode produzir um limão, porque ele nasceu com aquele propósito. Então o propósito do ramo é produzir fruto. E o fruto, e o propósito do fruto, é glorificar a Deus. Então qual é a nossa responsabilidade? É permanecer na videira. É permanecer em Cristo. É permanecer em Jesus. Então a nossa responsabilidade é permanecer nele. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. Porque um ramo, ele não precisa fazer força para produzir nada. Porque é algo natural. Se você está ligado em Cristo, se você está ligado em Jesus, naturalmente o seu fruto ele vai ser gerado. Naturalmente, o seu fruto ele vai ser produzido. Porque permanecendo na videira, Cristo flui através da nossa vida e produzimos fruto, não pela nossa forma, não pela nossa força, mas de forma natural. Então, quando eu estou ligado a Cristo, não tem como eu não produzir fruto. Porque aquilo que é natural, você não precisa fazer força. Vai gerar. Vai acontecer. No momento certo, você vai produzir. É normal. É algo natural. E quando você não produz algo natural, aí nós vamos perceber algo diferente. E aí existe alguns pontos nisso aqui que a gente precisa ter atenção. Por que nós não produzimos fruto estando ligado à videira? Nós vimos no versículo 2 que Jesus vai dizer 2 tipos de ramos que estão ligados a ele. Aquele que produz e aquele que não produz. Se eu, estando ligado à videira, eu produzo o fruto, eu cumpro o propósito que Deus determinou para a minha vida, por que eu não consigo produzir fruto? E aqui já nos revela algumas coisas. Quando eu não consigo produzir aquilo que eu deveria estar produzindo de forma natural, eu começo a entender que eu estou fazendo mais força para agir contra a minha própria natureza. Se Deus me chamou para fazer algo e eu não estou conseguindo produzir naquilo, é porque alguma coisa está errada. Não é na fonte, é no ramo. Não é em Deus que está me alimentando. Sou eu que não estou conseguindo entender qual é o meu propósito. Então, os 2 ramos estão em Cristo. O que é isso, pastor? Os 2 ramos ouvem o mesmo louvor, recebem a mesma palavra, recebem a mesma instrução de Deus, vê as mesmas coisas, mas é possível, ainda assim, ele não conseguir produzir fruto para a glória de Deus. E aí, o que é isso, trazendo para os nossos dias? Isso nos revela. Isso revela algumas coisas. Quando nos preocupamos mais em ter os melhores lugares do que crescer e produzir onde Deus nos plantou. Quando a nossa motivação está diferente e não está alinhada com aquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente deixa de produzir aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. Nós deixamos de cumprir o nosso propósito aqui nesse lugar. Quando nós deixamos a nossa motivação, o nosso eu falar mais alto. Quando eu falei aqui na oferta que Deus ele é o único que julga as nossas ofertas, é Deus que sonda o nosso coração. Então, quando a gente começa a querer fazer as coisas para nós estamos descumprindo o nosso propósito. Deus não nos chamou para fazer nada para a gente, Deus nos chamou para fazer para Ele. Então, aquilo que a gente produz não é para a nossa glória, é para a glória de Deus.
Quando Deus nos planta em algum lugar, é para a gente cumprir o propósito que Ele nos plantou para poder fazer. Se Deus te colocou em algum lugar, fique naquele lugar, permaneça naquele lugar e gere fruto naquele lugar. Porque aquilo que você vai gerar naquele lugar vai glorificar a Deus. Agora, quando a minha motivação está errada, eu não queria pregar, pastor. Eu não gosto de pregar, mas eu gosto de cantar. Cantar, eu queria cantar, pastor. Porque cantar é diferente, o ambiente é diferente. Mas se Deus não te chamou para cantar, então fique para pregar. Se Deus não te chamou para pregar, foi para evangelizar, então evangeliza. Mas quando a nossa motivação está na visibilidade, está na aparência, está nos holofotes, está em pegar o microfone, a gente não pode produzir. Você pode estar no melhor lugar, mas você não vai conseguir produzir. Você não vai conseguir gerar fruto para o reino de Deus. Você não vai conseguir glorificar a Deus com aquilo que você está produzindo. Então a gente precisa tomar cuidado, porque isso revela o motivo pelo qual nós não estamos produzindo fruto. E essa palavra é uma palavra um pouco dura, porque Deus falou comigo em casa. Então eu vou compartilhar, porque eu não vou levar nada para casa. Já aqui. Quando deixamos de se alegrar porque estamos vendo o ramo ficando mais bonito e florido do que eu. Isso revela. Eu consigo estar em Cristo, não consigo produzir nada. Mas eu estou vendo outras pessoas produzindo. E aquilo ali parece que mexe comigo. E aí eu fico preocupado, sabe? Eu estou vendo pessoas crescendo do meu lado, gerando fruto ali, gerando fruto aqui, ramos que estão florindo, ramos que estão ficando bonitos, porque estão cumprindo o seu propósito. E quando a minha motivação está em querer ser o outro, aí eu não consigo também. Porque a minha motivação não está ali. Enquanto eu deveria me preocupar em gerar para Deus, eu estou me preocupando com aquilo que o outro está gerando. E aí eu deixo de gerar aquilo que Deus me cobrou para fazer. Então a gente precisa tomar cuidado. Quando deixamos de se alegrar, porque estamos vendo outras pessoas, ou outros ramos, ficando mais bonitos, mais floridos do que eu. Isso revela aquilo que está no nosso coração. E um dos motivos pelo qual nós não estamos produzindo para o reino de Deus. Em terceiro lugar, quando trocamos a ação do Espírito Santo pela força humana, a gente acha que pela nossa força Deus vai fazer. Não vai. A gente acha que muitas campanhas vai fazer o Espírito Santo agir em nosso favor. Não vai. Pela força a gente não consegue mover o coração de Deus. Mas se você tiver um coração contrito e quebrantado, esse Deus não rejeita. Se você colocar a cara no pó, se você se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, pode ter certeza que o Espírito Santo, ele vai agir, mas pela força, ele não age. Então não adianta gritar, não adianta se desesperar, porque Deus não ouve desespero, Deus ele ouve oração. E toda oração precisa começar com um quebrantamento. Porque quando você começa exaltado, Deus nem escuta. Quando você acha que alguém diante do Senhor, quem somos nós? Quem sou eu diante de Deus? Estar aqui hoje é um privilégio muito grande. Eu sei que é a graça de Deus na minha vida, eu sei que é a mão de Deus na minha vida. Mas pela força, a gente não consegue. Nós não vamos conseguir nada. Gálatas 3:3 vai dizer: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. O apóstolo Paulo ele vai repreender os Gálatas, porque no início eles entendiam que a salvação era pelo Espírito, era a graça de Deus, mas depois eles começaram a voltar a impor a lei. E o apóstolo Paulo agora está brigando com eles. Vocês estão achando que é pela força do braço que vocês vão ser salvos? Não é porque você serve que você vai alcançar a salvação, não. Algumas pessoas acham que pelo muito servir alcançam a salvação de Deus, em Deus, mas não é sobre isso. A graça de Deus, a fé que nós temos no Senhor, aí sim é o caminho da salvação. A salvação ela é pela graça, não é pela lei, não é pela força. Porque pela força a gente não consegue nada. Você lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela tinha toda
todo o argumento para dizer que não tinha como chegar em Jesus. A mulher que sangrava há anos, já devia estar fraca, debilitada. Ela saiu na rua, ela poderia correr risco de vida, porque aquela mulher não podia ficar em local público. Mas ela não queria saber, ela queria tocar em Jesus. Mas quando ela chega em Jesus, ela não agarra Jesus, ela não tira nada de Jesus à força. Jesus, ele é bem claro em dizer: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. E quando Jesus diz isso, os discípulos vão dizer para Jesus: Jesus, está vendo tanta gente te apertando, tanta gente te agarrando, e você está dizendo para a gente quem te tocou? É porque o toque é diferente de agarrar, irmão. No toque você consegue extrair de Deus virtudes que na força não vai. Então não adianta você orar 3 horas, 4 horas, achando que pelo gritar, pelo espernear, Deus vai liberar algo do céu. Não vai. Se o teu coração não estiver alinhado com os propósitos de Deus, nada vai acontecer. Você precisa alinhar, nós precisamos alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Aí o Espírito Santo desce. E não precisa se espernear, não. Não precisa gritar muito. Não precisa. É você orar e o Espírito Santo ele desce. É você clamar ao Senhor, o Espírito Santo ele responde. Quando você clama ao Senhor com o coração alinhado com a vontade de Deus, o Espírito Santo ele entra e enche a casa. Então nós precisamos ter o nosso coração alinhado com a vontade de Deus. O que revela quando nós não produzimos fruto? Quando tentamos produzir frutos sem a dependência de Cristo. O próprio Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Você pode até criar alguma coisa, mas não é para a glória de Deus. Então, quando eu faço por minha própria força, quando eu faço sem a dependência de Cristo, o fruto não glorifica o Pai. O fruto glorifica a mim mesmo. Quando eu quero estar aqui à frente e fazer as coisas da minha forma, do meu jeito, como eu quero, eu não estou fazendo para que Deus seja glorificado. Eu não estou fazendo para que a igreja seja edificada. Eu estou fazendo para que as pessoas vejam aquilo que eu estou produzindo. E os aplausos, ao invés de ser para Deus, sejam para mim. Que a minha palavra, quando for pregada, e no final as pessoas aplaudirem, não seja a glória de Deus, a glória seja minha. Então a gente precisa tomar cuidado com a motivação do nosso coração. Aonde tem andado as nossas motivações? Será que as nossas orações têm sido para pedir ao Senhor: Senhor, quebra o meu orgulho, quebra o meu coração, Senhor. Alinha os desejos do meu coração com os teus. Importa que tu cresça e que eu diminua, Senhor. Trabalha na minha vida, tira tudo que não provém de ti, todo sentimento de altivez. De vez em quando eu oro assim, meu irmão. A gente precisa entender e saber o nosso lugar. Isso é sinal de humilhação. Às vezes a gente precisa se colocar em lugares, como o pastor Rafael disse aqui, se colocar abaixo. E quando for falar com Deus, assim, ó, Senhor, olhar para o alto, olhar para cima, porque você se coloca em lugar de humilhação, de rendição. E quando nós agimos dessa forma, nós podemos também se insurgir contra as lideranças, e às vezes nós nem percebemos. Às vezes, em poucas coisas, em pequenos detalhes, a gente descumpre uma ordem de uma liderança sem perceber. E às vezes agimos que não tem nada a ver. Só que nesse nada a ver, que eu sempre digo que é um demônio, né? Não tem nada a ver, nós damos brechas para o inimigo agir. Às vezes isso é uma palavra de direcionamento aqui, mas você não cumpre ela 100%. Porque às vezes não precisa, 80% tá bom. Nosso pastor Silas, ele colocou esse ano como o ano da oração. Então todos os cultos, antes de começarmos, nós chegamos aqui à casa do Senhor, nós dobramos o nosso joelho e nós clamamos, oramos ao Senhor. E por favor, não estou falando das pessoas que têm dificuldade, não é isso, não me entenda mal, não me interpretem mal nesse sentido. Mas às vezes, nós caímos tão no ativismo religioso, achamos que estamos bons o suficiente para não ter que orar. A gente passa o dia todo sem orar. E
quando eu falo sem orar, é sem dedicar um tempo de oração ao Senhor. Sabe? Eu não estou falando de quando você está no ônibus, está orando. Está no teu trabalho, está orando. Está lavando louça, está orando. Né? Não estou falando disso. Eu estou falando sobre reservar um tempo para você orar. Eu estava aqui com os adolescentes no sábado e eu perguntei para eles, quem aqui passa mais tempo no telefone do que orando? Eu fui o primeiro a levantar a mão. Porque eu também sou assim. Porque a gente passa mais tempo com coisas que vão nos distrair do que orando, do que buscando ao Senhor, do que lendo a palavra de Deus, do que buscando a presença do Senhor. Nós passamos mais tempo com coisas que nos distraem do que realmente, de fato, buscando a presença do Senhor. E às vezes a gente não consegue chegar aqui na igreja 10, 15 minutos, 20 minutinhos antes do culto, a gente não consegue dobrar os nossos joelhos para orar. Às vezes fica um falatório no fundo da igreja, uma gritaria lá atrás. Por quê? Porque não é importante, porque não tem relevância, porque talvez não tenha reverência com a palavra do Senhor, com a presença de Deus, com um direcionamento do nosso pastor. Então a gente precisa tomar cuidado com a nossa motivação. O que tem nos motivado a buscar a presença do Senhor nessa noite? O que nos leva a chegar na casa de Deus, levantar as nossas mãos, adorar o Senhor? Será que é somente ouvir uma boa música, ouvir uma palavra, estar ali com os irmãos, bater o ponto, nos confraternizarmos, conversar, brincar e depois ir embora? Então a gente precisa rever o nosso evangelho. E eu falo isso por mim, começar por mim. A gente precisa rever e examinar a nossa vida. Jesus ele vai fazer um contraste dos dois ramos, versículo 6 e o versículo 7. Eu já estou quase no final. Diz assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Toda palavra, toda parábola, ela tem um ensinamento principal. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ler aí aproximadamente o fruto umas 6 vezes, permanecer umas 11 vezes. Por quê? Porque o ponto principal desse texto não é permanecer em si, mas é o relacionamento com Cristo, o relacionamento com a videira. Esse é o ponto principal dessa parábola que Jesus está falando. E você consegue perceber que quando o ramo ele não produz gradualmente, ele vai caindo. Como? Primeiro ele seca. Primeiro ele deixa de frutificar. Até então, está ligado. Quando ele seca na fonte. Quando ele deixa de frutificar ligado à fonte. Mas chega um momento em que ele é arrancado. E quando a gente deixa de frutificar para a glória de Deus, quando a gente deixa de produzir, quando a gente deixa de cumprir o nosso propósito, nós não fazemos isso de um dia para o outro. É gradualmente. É aos poucos. Aos poucos a gente vai cedendo. Algumas coisas que a gente não fazia quando estava mais crente, mais firme, a gente começa a ceder aos poucos. A gente começa nenhum crente se desvia de um dia para o outro. Eu não conheço, pelo menos. Agora, aos poucos, ele vai cedendo. Ele abre uma brecha aqui, uma outra brecha aqui, depois fica mais fraco aqui. E quando ele vê, já foi, já saiu, já deixou de produzir para si. E de terceiro, ele é arrancado. Agora, o ramo que permanece, não. O ramo que permanece, ele é aperfeiçoado. Ele é aperfeiçoado. Ele frutifica. Aí o que Deus faz? Ele vem e poda. Para quê? Para que ele dê mais fruto. E aí, como se já não bastasse, Jesus ele vai dizer, se permanecerdes em mim e eu em vós, a minha palavra em vós, vocês vão dar muito fruto. Então ele cresce gradualmente também. Ele frutifica, ele dá mais fruto, ele dá muito fruto, porque ele está ligado à videira. E Deus ele sempre vai te aperfeiçoar. Ele sempre vai podar algumas áreas, ele sempre vai cortar alguns lugares para que você faça mais para o reino, faça mais para Deus. E qual é o benefício disso? É que tudo que você pedir vai ser feito. Está na Bíblia.
Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas isso é depois da poda. Por quê? Porque na poda, Deus ele alinha o teu coração com o dele. Antigamente, eu não sei se já aconteceu isso com você, já aconteceu comigo. Antigamente, a minha oração era uma. Quando eu comecei a sofrer algumas podas, a minha oração começou a mudar. E aí, quando Deus começou a me aperfeiçoar, às vezes a gente ora assim: Senhor, abre a porta aqui. Deus, faz desse jeito. Faz por aqui, Jesus. Mas quando Deus ele começa a podar algumas áreas na nossa vida, ele começa a se revelar para nós, a nossa oração começa a mudar. E a nossa oração para de ser Deus faz assim, Deus faz conforme a tua vontade, faz conforme o teu querer. E aí quando Deus vai te podando mais um pouquinho, a oração começa a melhorar. A sua oração começa a ser: Senhor, seja feita conforme a tua vontade. Senhor, alinha o meu desejo com o teu, alinha os teus sonhos com o meu. Eu não quero viver as minhas vontades, os meus sonhos, mas eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Isso são as podas. As podas têm esse poder na nossa vida. Então fica firme, porque a poda de Deus, quando Deus está te podando, é para que você gere mais, é para que você produza mais. E o fruto que você produz não é para você. E aqui é um detalhe, né? Porque o crente ele sofre muita poda, mas ele produz não para ele produz para outros. Então tem pessoas que vão ser abençoadas através daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Através das podas que Deus vai fazer na sua vida, pode ter certeza, pessoas vão consumir e vão glorificar a Deus, porque Deus, você foi um canal de Deus na vida dessa pessoa. Então qual é o propósito do fruto? E aqui eu já encerro. Qual é o propósito do fruto? Glorificar a Deus. É glorificar a Deus. Não tem outro. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Quando você dá muito fruto, quando você produz para o reino, quando você produz para Deus, você dá muito fruto e Deus é glorificado na sua vida. E tem uma outra coisa que ele termina, e ele diz assim, ó: e assim sereis meus discípulos. Quando você cumpre o seu propósito, você mostra de quem você é servo. As pessoas vão poder codificar que na sua vida tem um Deus poderoso, que na sua vida o Espírito Santo ele age, que quando é com você é diferente, porque você fala diferente, anda diferente, se porta diferente, e as pessoas conseguem ver na sua vida o brilho do Espírito Santo. Isso é sinal que você é discípulo de Cristo, que você é servo de Deus, que você produz para a glória de Deus. Então a gente precisa manter isso aceso no nosso coração, que tudo que nós fazemos não é para nós, mas é para Deus. E aquilo que nós fazemos revela quem nós somos em Deus. Se coloque de pé. Uma palavra simples que Deus colocou no meu coração, meu irmão. Mas o meu desejo nessa noite é que o Espírito Santo ele fale mais profundo ao teu coração. Entenda que tudo aquilo que você recebe da parte de Deus, meu irmão, não é apenas para terminar em você, mas para que o reino de Deus seja abençoado, para que vidas possam ser alcançadas e que Deus seja glorificado na sua vida. Amém? Será que você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Vamos.